A paz do Senhor Jesus Cristo, neste dia de hoje, são 6h30 e pouco da manhã, aqui, e depois de falar com o Espírito Santo, o meu devocional compartilhando com vocês, povo de Deus, irmãos e irmãs. Mais uma vez eu repito, não sei quem vai passar por esse vídeo, mas de uma coisa eu sei. Quando a gente ouve a palavra do Senhor e o nosso coração está aberto, algo da parte do Senhor Jesus Cristo, da palavra, vai frutificar dentro de quem vai ouvir. Portanto, que nós ouvimos com o espírito, com a alma, com o coração aberto. Em João, o Senhor fala que, na palavra dele, que ele é a porta, O Senhor Jesus Cristo é a porta que ele bate no nosso coração através da palavra. E a palavra do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações, devocional de domingo, Geralmente o domingo é um dia onde ninguém pode inventar uma desculpa para não ir à casa do Senhor. Ah, mas eu estou cansada, não quero acordar cedo. Você acorda cedo para trabalhar. Por que não acordar cedo para engrandecer e adorar o Criador, o que te dá o fôlego de vida, o que te dá saúde, o que te livra e te guarda de graça, sem cobrar nada? Enquanto tudo fora da palavra do Senhor, tudo que foge do mundo espiritual e do entendimento que é de Jesus, tudo é pago, nada é de graça. Nada. Então vamos agradecer o Criador nesse dia de hoje. Vamos tirar o domingo para priorizar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ter comunhão, Ter comunhão com o corpo. A igreja somos nós, mas a igreja tem que estar reunida, nem que seja uma vez por semana com o corpo. Porém, em casa é a nossa comunhão com Deus e a nossa vida diária com Deus é em casa, Aqui eu vou deixar essa palavra nesse dia de hoje. Aleluia. Está em Isaías 42, no versículo 1. Aleluia. E assim fala a palavra do Senhor. O servo do Senhor. Nós começamos com o Senhor, somos servos. Onde se aprofundamos, viramos filhos. Como filhos, quando a gente obedece o nosso Senhor Jesus Cristo e já não vive mais os prazeres da carne. Quando a carne não te comanda, mas sim a vontade do Senhor. Mesmo que a carne queira gritar, significa que você já de servo passou a filho. E sendo filho, mesmo assim você é servo, porque o Senhor continua sendo o seu Criador. O Senhor continua sendo o seu Pai. 3 pessoas em uma, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui continuando. Sustenho o meu eleito, e eis que compraram a minha alma, e pus o meu espírito sobre ele, e o juízo produzirá entre os gentios. Aleluia. Irmãos, os gentios que aqui a palavra do Senhor está falando, são aquelas pessoas ainda que não se definiram para o Cristo. Ainda estão em cima do muro, ainda dizem que adoram a Jesus, mas querem fazer tudo do seu jeito. Vai fazer as coisas, não pede a permissão do Senhor para nada, não ora, não vai para a palavra. Esses ainda, dizendo que é filho, ainda é servo, e o servo, ele não faz. O servo, a palavra do Senhor, quando ele fala de servo, o servo, ele faz só o que o pai manda, Mas o filho, ele faz mais além. O filho, ele procura saber os desejos e a vontade, o que vai agradar
o Pai ou não. O prazer dele é de estar fazendo a vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador para negar a nossa carne e fazer a vontade do nosso Pai. Aqui no 5 ele fala: E assim diz o Deus, o nosso Senhor, e que criou os céus e os deu e o formou a terra e o povo que nela está, e o Espírito aos que dá nela. O Senhor, ele formou tudo. Porém, quando ele introduz o Espírito Santo nas nossas vidas, já não é para nós fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Entendendo que para fazer a vontade do Pai todo dia, tem que ter uma renúncia e alimentá-lo o Espírito Santo, a palavra. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e não amar a palavra e não buscar a revelação da palavra que vem do Espírito Santo. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e não ter mansidão. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e o teu Espírito não te convocar a buscar a palavra na Bíblia. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e não querer ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o doce Consolador Espírito Santo. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e não amar a Bíblia. Ah, eu tenho um Espírito Santo, mas eu não consigo ler a Bíblia. Está na hora de alimentar o Espírito Santo, porque ele está anêmico dentro de você. Alimente o Espírito Santo. Tenha vida diária com o Espírito Santo. Tire tempo, priorize. Porque sem o Espírito Santo e sem ele estar vivo, você não vai conseguir chegar até o fim. Você vai se desviar e vai para o mundo. Pois Jesus está voltando e o diabo tem pressa. Não, o diabo não tem pressa de tirar ninguém da igreja agora, não. Agora ele tem mudado a tática. Ele quer deixar as pessoas na igreja mortas. Porque o morto dentro da igreja, ele não vê nada. Ele está morto. Ele até está no lugar que Cristo está. Mas ele não sente nada. Ele não muda nada. Aleluia. Ele critica. Ele fica invejoso. Ele não muda a vida. E ele até está no ambiente, fala de Jesus, mas Jesus não o conhece. Não temos que ser assim, porque assim você vai estar na igreja, mas não vai estar com Cristo. Você vai estar falando de Cristo, mas Cristo não está em você. Porque quando Cristo está em nós é mudança de vida. É uma água viva, pura e cristalina, que jorra de dentro para fora. Aleluia. Essa palavra por nossos corações. Aleluia. E praticar.